Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 2, nós vamos começar do versículo 11 em diante, e a mensagem de hoje é o segredo. Olha só o tema da mensagem de hoje: o segredo que livrou da morte. Às vezes nós nos deparamos com situação de aperto, situações que, humanamente falando, pareça ser irreversível, que o homem, pela sua força, não consegue mudar aquele quadro, mas Deus mostra o segredo. Então nós temos que buscar em Deus esse segredo. Então a mensagem de hoje é exatamente essa: o segredo que livrou da morte. Amém? Daniel capítulo 2, versículo 11 diz assim: porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja a morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem quem? Todos os sábios da onde, igreja? Da Babilônia. Então o rei tinha sonhado, aquele sonho deixou ele perturbado, ele não conseguia decifrar o que estava acontecendo naquele sonho, e ele mandou que chamassem os sábios, e os sábios levaram essa resposta para o rei: olha, rei, aquilo que o Senhor requer é muito difícil, isso não é coisa para os homens, né? Esse sonho, essa interpretação não pode ser dada pelos homens, e às vezes surgem situações dessas na vida. Meu irmão, minha irmã, quando o problema, a situação, você pode ir lá resolver, humanamente falando, vai lá e resolva. Porque tem coisas que Deus não vai fazer por mim, por você, tem coisas que somos nós que fazemos. Amém? Então Deus não vai fazer aquilo que compete ao homem fazer. Você quer ver um exemplo na Bíblia? Quando ele manda tirar pedra. Lázaro estava ali há 4 dias e Jesus ordenou que os homens tirassem a pedra. Tem coisas que compete ao homem, mas tem coisas que compete a Deus. Então não adianta querer resolver aqueles problemas que só Deus pode resolver da maneira humana, não vai funcionar. E também não adianta você querer espiritualizar algo que compete aos homens resolver. Não sei se você me entende. Então esses homens estavam dizendo para o rei: rei, isso que o Senhor requer é muito difícil, isso não é coisa para o homem. Em outras palavras, isso compete a Deus. E o rei se enfureceu e mandou matar todo mundo. Todos aqueles sábios da Babilônia, eles estavam sentenciados à morte. E às vezes surgem notícias que soa como se fosse uma sentença de morte. Pastor Helder, eu fui fazer os exames rotineiros, senti algo diferente no meu corpo e tal, e de repente apareceu lá o diagnóstico de que esse tumor que apareceu é maligno. Inclusive o médico disse que é muito agressivo e me deixou com as horas, os dias contados. Quer dizer, a pessoa recebeu uma sentença de morte. Pastor Helder, nunca imaginei, quando eu menos percebi a outra parte, o meu esposo, a minha esposa, ela já tinha contratado o advogado e já estava num processo de divórcio. Eu só recebi aqui a carta, o papel para assinar, porque o divórcio é a morte do casamento. Então, na vida, muitas vezes surgem situações que vêm para matar. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas como que eu venço o inferno? Através da revelação. Então esses sábios estavam sentenciados à morte. Diz aqui o versículo 13: e saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a quem? Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Até Daniel, que temia a Deus, que respeitava a Deus, que orava, que propôs no seu coração de não se contaminar,
ele também estava incluído nesse pacote. E junto com os seus companheiros, nós conhecemos Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a coisa era séria, a coisa era grave. Se não houvesse uma intervenção divina, Daniel e os seus companheiros estavam mortos. E quantas pessoas estão passando por isso? Pastor Eldo, o meu problema é seríssimo, o meu caso é gravíssimo. Se Deus não intervir, eu posso perecer, eu posso perder a minha família, eu posso perder a minha vida e tal. Meu irmão, é aí que nós temos que recorrer a Deus. Vamos prosseguir na leitura. Diz aqui o texto, versículo 14: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. E respondeu e disse Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. O Daniel estava pedindo tempo, estava ganhando tempo. Ele pediu isso para o rei com prudência. Amém? Irmãos, às vezes é necessário você parar tudo o que você está fazendo. Talvez você está tentando resolver na sua força, não está adiantando. Pastor, estou atrás de especialistas. Não é errado você procurar a medicina, os médicos são para os doentes, mas tem coisas que pode ser o melhor profissional, pode ser o mais gabaritado médico, que é humano, que não vai ter força, enfim, que a medicina não explica, que a medicina não trata. Meu irmão, então nós temos que recorrer a Deus. O Daniel aproveitou esse tempo não para tentar resolver na sua força, e às vezes a pessoa está perdendo tempo, porque ela está tentando resolver no braço dela. Deixa marcado aqui, volta um pouquinho, é 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 9, isso aqui mexe comigo quando eu medito nesse versículo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 9, o texto diz assim: os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Vamos lá em voz alta? Porque o homem não prevalecerá pelo quê? Pela força. Irmão, não adianta. Tem coisas que não é a capacidade humana, tem coisas que não é a força do homem que vai resolver. Tem que buscar a força de Deus. E o Daniel não perdeu tempo. Ele pediu tempo para o servo do rei, mas para quê? Para aproveitar esse tempo e buscar a Deus. Meu irmão, comece a aproveitar o seu tempo na presença de Deus. Volta lá para Daniel. Diz assim: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Irmãos, Deus tem o segredo para você sair de um câncer, para você se livrar de um câncer, de uma enfermidade maligna. Deus tem o segredo para você restaurar o seu casamento. Pastor Helder, a minha empresa entrou num processo de recuperação. Estou tentando com todas as minhas forças salvar a minha empresa. Estou tentando ali no processo de recuperação para não decretar falência, mas a coisa está difícil. Meu irmão, minha irmã, Deus tem o segredo para buscar isso. Mas talvez você está tentando buscar o segredo com o seu contador, com alguém que vai fazer cálculos, com um especialista. Não estou desmerecendo o serviço dessas pessoas, mas a pessoa está gastando uma nota. Eu contratei alguém aqui que vai gerir todas as despesas, tudo que entra, vai mexer com o financeiro da empresa, para a gente tentar recuperar. É válido? Meu irmão, se o problema é espiritual, não vai adiantar nada. Não sei se você compreende. Olha só, o homem não prevalece com a força. Nós temos que buscar a presença de Deus. Então o Daniel foi buscar em Deus
o segredo para que aquela sentença pudesse ser mudada, para que aquele decreto viesse a ser alterado. E o nosso Deus tem poder para isso. Olha que diz o versículo seguinte, que bonito isso. Vamos lá em voz alta. Então, o versículo 19, né? Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Meu irmão, busque essa revelação, mas busque de verdade. Eu pastoreei em Santa Catarina, eu fiquei 7 anos lá. Eu já contei esse caso, mas talvez alguém aqui não ouviu. Nós tivemos uma senhora, ela foi diagnosticada com câncer nos seios, né? O médico deu 2 anos de vida para ela. 2 anos, com os tratamentos e tudo tal, ela conseguiria aí viver ou sobreviver, né? Por 2 anos. O que aconteceu? Quando ela pegou o diagnóstico, isso aqui foi a fé dela, tá bom? Não estou dizendo que você tem que imitar, porque cada um tem uma medida de fé, cada um tem a sua fé. Ela pegou o diagnóstico, ela saiu no quintal da casa dela com aquele diagnóstico, e ela começou a orar, orar. Ela passou a noite inteira orando, ali no quintal, chorando, apresentando aquilo diante de Deus. Ela falou: pastor Helder, eu terminei de orar só quando o dia nasceu. Ficou a noite toda. E Deus deu uma direção para ela. Estávamos fazendo uma campanha na igreja do pão e da água. Êxodo 23, 25. Abençoarei o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós o quê? As enfermidades. Isso aí foi entre ela e Deus. Amém? Mas para você entender que quando Deus dá o segredo, Ele muda o decreto, Ele muda o diagnóstico, Ele muda o parecer, Ele muda tudo. Diga glórias a Deus. Então aquilo mexeu com ela, e ela falou assim: o pão vai ser a minha quimioterapia, e a água vai ser a minha radioterapia. E toda sexta-feira ela ia lá na igreja fazer o tratamento dela. Ela não foi aos médicos, isso foi a fé dela. Ela não foi fazer a químio, a rádio que o médico prescreveu, e ela foi na sexta-feira buscar e tal. Resumindo, o que aconteceu, pastor Helder? O médico tinha dado quantos anos para ela? 2 anos. Já passou mais de 10 anos e ela está vivinha da Silva. Inclusive, ela fazia até a obra lá, né, com a gente, era obreira. E glória, e todo mundo conhecia o testemunho dela. Mas Deus mostrou para ela o segredo. Eu não estou dizendo aqui para você que o segredo é você desprezar a medicina e interromper o tratamento. Não. Cada um tem a sua fé. Amém? Essa mulher recorreu a Deus, assim como Daniel. O Daniel foi pedir ajuda para os seus amigos, para que eles começassem a orar e a clamar a misericórdia ao Deus dos céus acerca daquele segredo. E Deus deu a interpretação, Deus revelou a Daniel o segredo. Meu irmão, minha irmã, quando isso acontece, quando você tem a revelação de Deus, considere-se bem-aventurado, bem-aventurada. Não foi o que Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre este segredo que eu estou te mostrando, você vai edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Meu irmão, não tem morte, não tem demônio, não tem inferno, não tem câncer, não tem crise, não tem falência, não tem nada que prevaleça na vida de uma pessoa que tem o segredo de Deus, que tem a revelação de Deus. Amém? Talvez o que falta para você não é um bom profissional, alguém perito. Claro, irmãos, bato novamente nessa tecla para não falar: o pastor Helder está desmerecendo o trabalho. Não, nada disso. Tem coisas que o homem resolve. Deu para entender?
mas tem coisas que é só Deus. Amém? Pastor, estou tentando por todos os meios humanos, métodos humanos, não estou conseguindo. Está faltando a revelação. Amém, queridos? E a quem Deus se revela? Vá lá no livro de Mateus. Olha que bonito isso, irmãos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Pastor Helder, eu me sinto muitas vezes tão pequeno, me sinto uma pessoa, né? Meu irmão, mas Deus se revela aos pequenos. Diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da... Meu irmão, Deus, ele age tanto no céu quanto na terra. Olha aqui para o pastor Helder. Ele é Senhor tanto no céu quanto na terra. Ele domina no céu e na terra. Isto quer dizer o que, pastor Helder? Que ele pode tudo, que ele pode todas as coisas. Jesus disse para o pai daquele jovem que levou o filho endemoniado. O pai fala assim: Jesus trouxe o meu filho para os seus discípulos e eles não puderam fazer nada, mas se tu podes fazer alguma coisa. Jesus já passou a bola para ele, não foi isso? Jesus falou: se tu podes crer. Jesus devolveu, não é verdade? Ele falou: se tu podes fazer alguma coisa. Quantas vezes a pessoa chega assim diante de Deus? Eu vou lá para ver se Deus pode fazer alguma coisa. Eu vou lá para ver se essa oração resolve mesmo. Eu vou lá para ver se essa palavra vai mudar alguma coisa. Meu irmão, não é se a palavra pode, não. A palavra pode tudo, porque o nosso Deus é Senhor no céu e na terra. Então não depende de Deus, se tu podes crer. Amém, queridos? Graças te dou. Jesus estava dizendo aqui: ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas, em outras palavras, estes segredos, estas revelações, a quem? Aos sábios e instruídos. Olha que lindo isso aqui, ó. E as revelastes a quem, queridos? Aos pequeninos. Diga glórias a Deus. Pastor Helder, eu me sinto tão pequeno muitas vezes. Meu irmão, Deus se revela a você. Deus se revela aos humildes. Pastor Helder, puxa vida, eu não tenho nem o colegial completo. Pastor Helder, eu não tenho nem estudo. Meu irmão, Deus se revela a você. O Pedro era indouto. Amém? Pedro era indouto, mas se tornou líder. Olha que lindo isso, irmãos. Pedro era indouto, não tinha formação nenhuma, mas o que o Pedro tinha? A revelação de Jesus Cristo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por quê? Porque você tem um diploma numa universidade famosa? Porque você é um cidadão muito inteligente? Não, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Amém? Meu irmão, Deus se revela aos pequeninos. É só você crer. Aos humildes, como uma criança, não é verdade? A criança, você, né, eu presto atenção, tenho 2 filhos pequenos, às vezes estão lá brigando, um provoca o outro, que é normal. Criança é igual em tudo quanto é lugar, mas de repente já estão brincando, já fazem as pazes, na escola um protege o outro, é assim ou não é? É criança, tem um coração puro, tem revelação, tem a presença de Deus, tem o segredo revelado por Deus. Meu irmão, se você entender isso aqui hoje, você vai sair daqui com a chave na sua mão. A chave é o segredo para abrir porta. Você vai sair daqui com o segredo para restaurar o casamento, o segredo para tirar o seu filho das drogas, o segredo para tirar, né, o marido, o cônjuge das garras do diabo, que às vezes foi tomado por um espírito que fez a pessoa virar a cabeça, saiu de casa, abandonou tudo, mas Deus tem o segredo para mudar isso. Amém? O 26, sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues
por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o... E aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém, queridos? Ele se revelou a Daniel e mudou a vida de Daniel e os seus companheiros. Ele se revelou a Pedro, um homem que era indouto, não tinha diploma, não tinha formação nenhuma, mas tinha revelação. Não estou dizendo que é errado a pessoa se formar, estudar, se você tem condições, faça. Amém? Mas, acima de tudo, a revelação. Para a gente terminar, tinha mais coisa que eu ia falar aqui, mas para não ficar muito extensivo. 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de quem? De mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Meu irmão, quando você aprende de Deus, a sua alma descansa. Pastor, mas olha, eu estou passando por uma situação, mas eu orei a Deus, Deus me ensinou, Deus falou comigo, a palavra de Deus se revelou a mim, pastor, eu estou numa paz tão grande. Amém? Eu conversava com um pastor ontem, após a oração, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu tenho pregado muito sobre Ana aqui esses dias, quem tem acompanhado? Muito sobre Ana. Como que a Ana entrou no templo? Angustiada, aflita, amargurada, não é verdade? E ela orou, foi se desmanchando, foi orando e tal. Como que a Ana saiu do templo? Alegre, né? O seu semblante já não era mais triste. Mas espera aí, a Ana, quando entrou no templo, ela tinha filhos? Não tinha. Ela estava orando, não tinha filhos. E quando ela saiu do templo? Ela já saiu grávida? Ela saiu carregando o bebezinho no colo? Ela saiu do mesmo jeito. Ela continuava não tendo filhos. Mas o que mudou na vida dela? Foi o exterior? Não. Foi dentro dela. Foi o coração dela. Quer dizer, o coração dela estava impedindo ela de ser abençoada. Irmão, que Deus possa mudar o seu interior aqui hoje. Amém? E obviamente a história você conhece, a Bíblia diz que Eucana conheceu sua mulher e Deus se lembrou dela. Amém? Que Deus possa se lembrar de você.